Manuel Ferreira tem 65 anos, anda sozinho pelo sertão só com um saco de estopa nas costas e uma bengala na mão. Quase não tem nada, mas é conhecido por uma coisa: ele divide o pouco que tem com quem tem menos ainda. Numa tarde quente de outubro, ele encontra uma mulher caída na beira da estrada, há dias sem comer, achando que ia morrer ali mesmo. E o que Manuel faz em seguida muda o destino dela, e de todo o sertão. Antes da história começar, me conta aqui embaixo, de qual cidade e estado você está assistindo essa história. Quero saber até onde a voz do sertão tá chegando. E se você gosta de histórias de fé, bondade e gente simples que vira exemplo de vida, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia tem história nova para emocionar o coração. Era uma tarde quente de outubro no sertão nordestino. O sol castigava a terra rachada, e o vento seco levantava pequenas nuvens de poeira vermelha pela estrada de chão batido. Manuel Ferreira, um homem de 65 anos, caminhava devagar, apoiado em sua bengala de madeira de aroeira. Nas costas, carregava um saco de estopa com suas poucas posses, 2 espigas de milho, um pedaço de rapadura, uma cuia de barro e a fotografia amarelada de sua falecida esposa, Joana. Manuel era conhecido em toda a região como um homem de bem. Trabalhará a vida inteira em roças alheias, nunca teve terra própria, mas sempre manteve a dignidade e a fé em Deus. Sua esposa havia partido há 3 anos, levada por uma febre que nem o benzedor da vila conseguiu curar. Desde então, Manuel vivia perambulando pelo sertão, fazendo pequenos serviços aqui e ali, dormindo em alpendres de capelas e casas de gente caridosa. Naquela tarde, ele vinha da feira de São José do Cruzeiro, onde havia trocado um dia de trabalho por aquelas 2 espigas de milho e o pedaço de rapadura. Era pouco, mas era o suficiente para mais 2 dias. Manuel aprenderá, com os anos e com o sertão, que a vida não exigia muito para continuar, apenas o necessário e muita fé. Ao contornar uma curva da estrada, perto de um pé de juazeiro que fazia sombra na beira do caminho, Manuel avistou uma figura sentada no chão. Era uma mulher, aparentemente da sua idade, talvez um pouco mais nova, vestida com roupas escuras e surradas. Ela estava com a cabeça baixa, os ombros caídos, na postura de quem já não tinha mais forças nem esperanças. Manuel diminuiu o passo e observou melhor. A mulher estava descalça, os pés inchados e machucados. Seu rosto, quando ela ergueu os olhos ao perceber a aproximação dele, mostrava sinais de extremo cansaço e fome. Os olhos fundos, as faces cavadas, os lábios rachados pela sede e pelo sol. Boa tarde, senhora, cumprimentou Manuel, tirando o chapéu de couro da cabeça em sinal de respeito. A mulher tentou responder, mas da sua garganta saiu apenas um som rouco e fraco. Ela fez um gesto com a mão, como se pedisse desculpas por não conseguir falar. Manuel chegou mais perto e sentou-se ao lado dela, na sombra rala do juazeiro. Abriu seu saco e tirou a cuia de barro. A senhora está com sede? Tem um açude ali atrás daqueles morros, mas é longe. Espere aqui que eu vou buscar água. A mulher segurou o braço de Manuel com força surpreendente para alguém tão debilitado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não, não precisa, meu senhor, conseguiu dizer, com voz trêmula. Não quero dar trabalho. Já estou aqui há 2 dias. Acho que é o fim que Deus preparou para mim. Que conversa é essa, mulher de Deus? Repreendeu Manuel, com a voz firme mas gentil. Enquanto há vida, há esperança. E enquanto Manuel Ferreira tiver pernas, vai buscar água para quem precisa. E sem esperar resposta, o velho sertanejo levantou-se com dificuldade, pegou a cuia e começou a caminhar na direção do açude. A mulher ficou observando, incrédula, enquanto lágrimas rolavam pelo seu rosto marcado pelo sofrimento. Manuel levou quase 1 hora para ir até o açude e voltar. O caminho era pedregoso e suas pernas já não tinham a firmeza de outrora. Mas ele voltou, com a cuia cheia de água fresca, sem ter derramado uma gota sequer. Tome, senhora. Devagar, que o estômago vazio não aguenta água de mais de uma vez. A mulher bebeu com avidez, mas obedeceu ao conselho de Manuel. Quando terminou, limpou os lábios com as costas da mão e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. Muito obrigada, meu senhor. O senhor salvou minha vida. Que Deus lhe pague. Foi Deus que me trouxe por esse caminho hoje, respondeu Manuel, sentando-se novamente ao seu lado. Conte-me, como é que a senhora veio parar aqui, sozinha nessa estrada? A mulher suspirou fundo, como quem se prepara para reviver momentos dolorosos.
Meu nome é Deolinda, começou ela, com a voz ainda fraca mas mais firme. Sou viúva há 6 meses. Meu marido, Severino, morreu de repente, do coração. Ficamos casados 42 anos, criamos 5 filhos. Manuel acenou com a cabeça, escutando com atenção. Ele conhecia bem a dor da viuvez e sabia que às vezes a pessoa precisava mais de ouvidos do que de palavras. Depois que Severino morreu, tudo desandou. Descobri que ele tinha dívidas que eu não conhecia. O dono da terra onde a gente morava veio cobrar 3 anos de aluguel atrasado. Tive que vender tudo, as galinhas, as cabras, os móveis da casa. Não deu nem para metade da dívida. Deolinda fez uma pausa, enxugando os olhos com a barra do vestido preto. Meus filhos todos foram embora para a cidade grande, pro sul, procurar trabalho. 2 estão em São Paulo, um no Rio de Janeiro, uma filha casou-se e mora na Bahia, e o caçula foi pro Mato Grosso. Quando Severino morreu, nenhum deles pôde voltar. Disseram que não tinham dinheiro para passagem, que as coisas lá também estavam difíceis. Manuel balançou a cabeça, compreensivo. Ele mesmo havia visto muitas famílias se desfazerem assim, espalhadas pelo Brasil inteiro em busca de trabalho e sustento. Fiquei morando com uma comadre durante 3 meses. Mas ela também é pobre, viúva como eu, e eu não queria ser peso na vida dela. Aí pensei, vou procurar minha irmã, que mora em Canindé. Faz 15 anos que não nos vemos, mas é família, né? Família acolhe. E a senhora veio a pé? Perguntou Manuel, admirado. A pé, meu senhor. Consegui carona em alguns trechos, mas na maior parte do tempo vim caminhando mesmo. Já estou na estrada há uma semana. Trouxe um pouco de farinha e rapadura, mas acabou há 3 dias. Desde então, não comi nada. 3 dias sem comer, exclamou Manuel, alarmado. E ainda por cima andando debaixo desse sol. A senhora é forte, dona Deolinda, muito forte. Ou muito teimosa, ela respondeu, com um sorriso triste. Mas hoje de manhã, quando acordei debaixo daquele juazeiro ali, senti que não ia conseguir dar nem mais um passo. As pernas não obedeciam, a cabeça rodava. Pensei, Deolinda, chegou sua hora. Deus vai te buscar aqui mesmo, nessa beira de estrada. Manuel ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o horizonte onde o sol começava a descer. Depois, abriu seu saco de estopa e tirou as 2 espigas de milho e o pedaço de rapadura. Dona Deolinda, disse ele, estendendo os alimentos para ela. Não tenho muito, mas posso dividir. Esse milho aqui está bom, e a rapadura é das boas, de engenho. Tome, coma. Deolinda regalou os olhos, incrédula. Mas, meu senhor, e o senhor? Como é que vai fazer? Eu. Manuel deu de ombros. Eu me viro. Amanhã arrumo trabalho em alguma roça, faço algum serviço. Deus sempre dá um jeito. Mas a senhora precisa comer agora, senão não vai aguentar chegar em Canindé. Eu não posso aceitar. Começou Deolinda, mas sua voz foi embargada pela emoção. Pode sim, insistiu Manuel, colocando os alimentos nas mãos dela. E vai aceitar, porque se não aceitar, eu jogo tudo fora. E desperdiçar comida é pecado. Deolinda pegou uma das espigas de milho com as mãos trêmulas. Começou a comer devagar, mastigando cada grão como se fosse uma bênção. Lágrimas rolavam pelo seu rosto, misturando-se com o suor e a poeira. Que Deus abençoe o Senhor, murmurou entre as mordidas. Que Deus abençoe o Senhor e lhe dê em dobro tudo o que está fazendo por mim. Manuel apenas sorriu e olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Deus já me abençoou demais, dona Deolinda. Me deu 65 anos de vida, me deu uma esposa maravilhosa que me amou e que eu amei, me deu saúde para trabalhar e caminhar. Se posso dividir um pouco do que tenho, já é bênção suficiente. Enquanto Deolinda comia, Manuel contou um pouco de sua própria história. Falou de Joana, sua esposa, e de como ela era alegre e trabalhadora. Contou que nunca tiveram filhos, Deus não quis nos dar essa graça, dizia ele, mas que isso nunca diminuiu o amor entre eles. Joana sempre dizia, Manuel, a gente não tem muito, mas tem um ao outro, e isso é mais que muita gente tem. E ela tinha razão. A gente era feliz, sabe? Feliz de um jeito simples, mas feliz.
Deolinda escutava enquanto comia a segunda espiga de milho e mordia pedaços pequenos da rapadura. Sentia as forças voltando ao corpo, e com elas, a esperança. O senhor vai ficar por aqui mesmo hoje? Perguntou ela. Já está escurecendo. Vou sim. Tem uma capela a uns 2 quilômetros daqui. Sei que o padre deixa a porta aberta para quem precisa. Costumo dormir lá quando passo por estas bandas. E a senhora? Tem como continuar? Deolinda olhou para seus pés inchados e suspirou. Acho que não, meu senhor. Mas aqui embaixo deste juazeiro já está bom. É melhor que muitos lugares onde já dormi nessa semana. Que nada, disse Manuel, levantando-se. Vamos juntos para a capela. A senhora vai precisar de um teto sobre a cabeça, e lá tem até uma torneira com água. Vamos devagar, no seu passo. Eu não quero atrasar o senhor. Atrasar o quê, mulher? Para onde é que eu tenho que ir correndo? Anda, levanta. Vamos indo. E assim, apoiando-se um no outro, Manuel com sua bengala e Deolinda com o braço sobre os ombros dele, os dois começaram a caminhar pela estrada que escurecia. O céu do sertão se enchia de estrelas, e uma lua crescente iluminava o caminho. Levaram quase 1 hora para percorrer aqueles 2 quilômetros. Paravam frequentemente para descansar, e Manuel aproveitava para contar histórias do sertão, casos antigos que sua avó lhe contava quando era menino. Sabe, dona Deolinda, dizia ele durante uma das pausas. Minha avó sempre dizia que no sertão a gente aprende 3 coisas: a esperar, a resistir e a dividir. Esperar a chuva, resistir à seca, e dividir o pouco que tem. Quem não aprende isso, não sobrevive por aqui. Sua avó era uma mulher sábia, comentou Deolinda. Era sim. Viveu até os 93 anos, lúcida até o fim. No último dia de vida dela, sabe o que ela fez? Dividiu a comida dela com um cachorro vira-lata que apareceu no quintal. Manuel, ela me disse, se a gente come e não divide, a comida não alimenta direito o coração. Nunca esqueci essas palavras. Quando finalmente chegaram à capela, era quase noite fechada. Era uma construção simples, de paredes caiadas e telhado de telhas antigas. Uma imagem de São Francisco estava na entrada, com os braços abertos como se desse boas-vindas. A porta estava aberta, como Manuel havia dito. Dentro, alguns bancos de madeira rústica, um altar simples com uma toalha branca bordada e mais algumas imagens de santos. No canto, havia uma torneira e uma pia de cimento. Pode lavar os pés, dona Deolinda. A água vai fazer bem para essas feridas. Enquanto Deolinda lavava os pés, Manuel acendeu 2 velas que encontrou no altar. A luz suave encheu a capela, criando sombras dançantes nas paredes. Depois de lavarem-se e beberem água, os dois sentaram-se nos bancos da frente. Manuel tirou de seu saco a fotografia amarelada de Joana e ficou olhando para ela por alguns instantes. Ela era bonita, não era? Mostrou a foto para Deolinda. Muito bonita. E tinha um sorriso bom, dá para ver pela foto. Tinha mesmo. Joana sorria até nas dificuldades. Dizia que Deus dava os problemas, mas também dava força para resolver. Ficaram conversando até tarde da noite. Deolinda falou mais sobre seus filhos, sobre as lembranças que tinha deles quando eram crianças. Manuel contou sobre os lugares onde trabalhou, as pessoas que conheceu, as histórias que colecionou ao longo da vida. Em certo momento, Deolinda perguntou: o senhor não tem medo, seu Manuel? De ficar velho e sozinho, sem família, sem casa? Manuel pensou por um momento antes de responder. Medo, todo mundo tem, dona Deolinda. Mas eu aprendi que Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho. Hoje, por exemplo, Ele colocou a senhora no meu caminho. E a mim no seu. Isso não é à toa. A gente acha que tá sozinho, mas não tá. Tem sempre alguém precisando da gente, e tem sempre alguém de quem a gente precisa. É assim que Deus mantém o mundo funcionando, através dessas encontradas que parecem acaso, mas não são. Deolinda assentiu, emocionada. Hoje eu tinha certeza de que ia morrer naquela beira de estrada. Tinha aceitado isso, sabe? Estava em paz, até. Mas aí o Senhor apareceu. E amanhã a senhora vai continuar sua viagem, disse Manuel com firmeza. Vai chegar em Canindé e encontrar sua irmã. Vai ver que tudo valeu a pena.
Tomara, seu Manuel. Tomara. Fizeram uma oração juntos antes de dormirem. Manuel rezou em voz alta, com aquela fé simples e profunda do sertanejo. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado por ter colocado Dona Deolinda no meu caminho. Proteja ela, dê força nas pernas dela para chegar onde precisa chegar. E se for da sua vontade, me dê mais alguns dias de vida para poder ajudar mais alguém que precise. Amém. Dormiram nos bancos da capela, cobertos apenas pelas roupas que vestiam. O vento frio da noite entrava pelas frestas, mas eles estavam em paz. Na manhã seguinte, foram acordados pelo canto do galo de um sítio próximo. O sol ainda não havia nascido completamente, mas já clareava o horizonte. Manuel foi até a torneira e lavou o rosto. Sentiu as pernas doloridas da caminhada do dia anterior, mas estava bem. Deolinda também se levantou, e para sua surpresa, seus pés estavam bem menos inchados. Como estão as forças? Perguntou Manuel. Melhores, graças a Deus. E graças ao Senhor. Então vamos ver se conseguimos alguma coisa para comer antes de a senhora seguir viagem. Saíram da capela e começaram a caminhar pela estrada. Não havia muitas casas por ali, mas Manuel conhecia um sítio onde o dono era generoso com os viajantes. Caminharam por cerca de meia hora até chegarem ao sítio Boa Esperança. Era uma propriedade modesta, mas bem cuidada. Tinha um curral com algumas vacas, um galinheiro, e uma horta verde e viçosa, sinal de que ali havia água e cuidado. Manuel bateu no portão de madeira, e logo apareceu um homem de meia idade, forte, com feições marcadas pelo sol. Bom dia, seu Manuel. Que milagre é esse? Faz tempo que não passa por aqui. Bom dia, seu Antônio. Pois é, a vida me levou para outros lados, mas sempre volto. Este aqui continua sendo o sertão mais bonito que conheço. Entra, entra. E a senhora também, pode entrar, disse seu Antônio, abrindo o portão. Foram recebidos na varanda da casa por Dona Maria, esposa de seu Antônio, uma senhora robusta e sorridente. Manuel, que alegria! E trouxe uma amiga. Esta é Dona Deolinda, Dona Maria. Está indo para Canindé procurar a irmã dela. Encontrei ela ontem na estrada, passando necessidade. O rosto de Dona Maria ficou sério. Passando necessidade? Ah, mas aqui ninguém passa fome não. Vem, vem. Já estava preparando o café. Tem beiju, tem tapioca, tem queijo fresco. A mesa foi posta rapidamente, e Manuel e Deolinda foram servidos com uma generosidade que aquecia o coração. Havia café quente, leite fresco, beiju de goma, tapioca com queijo de coalho, e até algumas frutas, banana e mamão. Comam à vontade, insistia Dona Maria. Aqui, graças a Deus, não falta comida. Enquanto comiam, seu Antônio perguntou sobre a viagem de Deolinda. Canindé ainda está longe daqui, Dona Deolinda. Uns 3 dias de caminhada. A senhora vai conseguir? Vou ter que conseguir, respondeu ela. Não tenho outro lugar para ir. Espere aí, disse seu Antônio. Hoje mesmo eu preciso ir até Juazeiro do Norte levar uma carga. Posso deixar a senhora em Barbalha, que fica no caminho. De lá para Canindé é bem mais perto, menos de um dia de caminhada. Os olhos de Deolinda se encheram de lágrimas. O senhor faria isso por mim? Claro que sim. Não custa nada, e ainda me faz companhia na viagem. A gente sai daqui a 1 hora. Depois do café, enquanto seu Antônio preparava a caminhonete para a viagem, Dona Maria levou Deolinda para dentro da casa. Vem cá, Dona Deolinda. Vamos ver se tem umas roupas que servem na senhora. Essas aí que a senhora está vestindo já estão muito surradas. Meia hora depois, Deolinda voltou vestindo uma saia azul e uma blusa branca, simples mas limpas e em bom estado. Dona Maria também lhe deu um par de sandálias. Não são novas, mas estão boas ainda. Cuide bem dos pés, que eles vão ter que levar a senhora longe ainda. E preparou um embrulho com comida para a viagem, um pedaço de queijo, algumas frutas, e um pacote de biscoitos caseiros. Manuel observava tudo com um sorriso no rosto. Via naquela corrente de solidariedade a prova de que o sertão, apesar de duro, tinha gente de coração mole e generoso. Quando chegou a hora de partir, Deolinda abraçou Manuel com força. Seu Manuel, eu não sei como agradecer tudo que o senhor fez por mim.
O Senhor salvou minha vida. Eu não fiz nada demais, Dona Deolinda. Apenas dividi o pouco que tinha. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, seu Manuel. Nem todo mundo faria. O Senhor é um homem de Deus. Somos todos filhos de Deus, Dona Deolinda. E Ele espera que a gente cuide uns dos outros. É isso que faz a gente ser humano. Deolinda entrou na caminhonete, e antes de partirem, debruçou-se na janela. Seu Manuel, se algum dia o senhor passar por Canindé, procure por mim. Pergunte pela Deolinda, irmã da Sebastiana. Eu vou estar lá, se Deus quiser. Vou sim, Dona Deolinda. E a senhora cuide-se bem. Que Deus a acompanhe. A caminhonete partiu levantando poeira vermelha. Manuel ficou acenando até ela desaparecer na curva da estrada. Ela vai ficar bem, disse Dona Maria, que havia ficado ao seu lado. Com a ajuda de Deus e de gente boa como o senhor. Eu não fiz nada demais, Dona Maria. Ah, seu Manuel. O senhor dividiu sua comida com ela, sendo que o senhor mesmo mal tem o que comer. Isso é muito, sim. Manuel deu de ombros. No sertão a gente aprende que dividir não diminui. Multiplica. Quando a gente divide, Deus providência. Dona Maria sorriu e balançou a cabeça. O senhor vai ficar aqui uns dias? Antônio está precisando de ajuda para consertar a cerca do curral. Pode pagar com comida e um lugar para dormir. Aceito, Dona Maria. Agradeço a oportunidade. E assim Manuel ficou no sítio Boa Esperança por 2 semanas, trabalhando e ganhando seu sustento. À noite, sentava-se na varanda com seu Antônio e contavam histórias, enquanto Dona Maria costurava a luz do lampião. Um dia, chegou ao sítio um casal jovem com 2 filhos pequenos. Estavam viajando de volta para sua terra natal depois de anos trabalhando em São Paulo. O carro havia quebrado na estrada, e eles não tinham dinheiro para o conserto. Seu Antônio examinou o carro e disse que precisava de uma peça nova. Vai custar uns R$ 200, disse o mecânico da cidade vizinha. E só vou conseguir a peça daqui a 3 dias. O casal ficou desesperado. Não tinham dinheiro para a peça, nem para se manter esses 3 dias, nem para pagar hospedagem. Fiquem aqui no sítio, ofereceu seu Antônio. Não precisam pagar nada. Quando o carro estiver pronto, vocês seguem viagem. E assim fizeram. Durante aqueles 3 dias, a casa ficou mais cheia e mais alegre. As crianças corriam pelo quintal, brincavam com as galinhas, ajudavam Dona Maria a colher verduras na horta. Manuel fazia brinquedos de madeira para elas, um carrinho, um aviãozinho, e contava histórias de Trancoso que fazia os pequenos rirem até não poder mais. No último dia, quando o carro estava pronto, o pai das crianças tentou pagar seu Antônio pelos dias de hospedagem. Não aceito não, disse seu Antônio. A casa é grande, comida tem de sobra. Vocês não deram trabalho nenhum. Sigam em paz. Mas a gente não pode aceitar tanta bondade sem retribuir, insistiu o homem. Foi quando Manuel se aproximou. Sabe como vocês podem retribuir? Fazendo o mesmo por outra pessoa quando tiverem oportunidade. É assim que a bondade se multiplica no mundo. O homem olhou para Manuel, depois para seu Antônio, e seus olhos se encheram de lágrimas. Vocês são pessoas especiais. Vou me lembrar disso sempre, e vou ensinar meus filhos a serem assim também. As crianças abraçaram Manuel antes de partir. Vô Manuel, vamos sentir saudade, disse a menor. Eu também, minha netinha. Mas vocês vão ficar no meu coração. Depois que a família partiu, Manuel ficou pensativo na varanda. Seu Antônio sentou-se ao seu lado. No que está pensando, seu Manuel? Estava pensando em Dona Deolinda. Será que ela chegou bem em Canindé? Será que a irmã dela a recebeu? Com certeza chegou bem. Tanta gente ajudou, Deus não ia deixar dar errado. É verdade. Às vezes a gente fica preocupado demais. Tem que confiar mais. Naquela noite, Manuel teve um sonho. Sonhou com Joana, sua falecida esposa. Ela estava linda como sempre, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Manuel, meu amor, dizia ela no sonho. Estou orgulhosa de você. Continua sendo o homem bom que sempre foi. Joana,
Você faz tanta falta. Eu sei, meu amor. Mas meu tempo aqui tinha acabado. O seu ainda não. Você ainda tem muito a fazer, muita gente para ajudar. Continue assim, dividindo o que tem, mesmo quando parece que não tem nada. É isso que faz de você um homem rico. Rico? Mas eu não tenho nada, Joana. Tem sim. Tem um coração generoso, tem fé, tem amor para dar. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Manuel acordou com os olhos cheios de lágrimas, mas com o coração em paz. Sabia que era apenas um sonho, mas parecia tão real, tão reconfortante. Na manhã seguinte, decidiu que era hora de seguir viagem. Havia ficado tempo suficiente no sítio Boa Esperança, e seu coração pedia a estrada novamente. Despediu-se de seu Antônio e Dona Maria com gratidão. Vocês me deram trabalho quando eu precisava, me deram teto e comida. Que Deus os abençoe sempre. Volte sempre que quiser, seu Manuel. Esta casa é sua casa, disse Dona Maria, entregando-lhe um embrulho com comida para a viagem. E Manuel voltou à estrada, com seu saco de estopa nas costas, sua bengala de aroeira na mão, e o coração cheio de histórias para contar. Caminhou por muitos dias, atravessando vilas e povoados. Em cada lugar, encontrava pessoas que precisavam de ajuda, um idoso doente que precisava de companhia, uma mãe sozinha que precisava de alguém para cuidar dos filhos enquanto trabalhava, um jovem desesperado que precisava de conselhos. E Manuel ajudava todos, sempre dividindo o pouco que tinha, sempre oferecendo seu tempo, sua experiência, seu afeto. Numa dessas andanças, 6 meses depois de ter encontrado Deolinda, Manuel chegou a Canindé. Era tempo de romaria, e a cidade estava cheia de peregrinos que vinham de toda parte venerar São Francisco das Chagas. Manuel decidiu ficar alguns dias. Gostava do ambiente de fé e devoção, das histórias que os romeiros contavam, das promessas e milagres que testemunhavam. Estava sentado na praça em frente à basílica, descansando à sombra de uma árvore, quando ouviu uma voz conhecida. Seu Manuel? Seu Manuel! Virou-se e viu Deolinda correndo em sua direção, com um sorriso enorme no rosto. Ela estava diferente, mais corada, mais cheia, visivelmente mais saudável e feliz. Dona Deolinda! Que alegria! Abraçaram-se como velhos amigos. Deolinda não parava de falar. Eu sabia que um dia o Senhor ia passar por aqui. Contei para todo mundo sobre o Senhor. Vem comigo. Minha irmã está doida para conhecer o Senhor. Manuel foi levado até uma casa simples mas acolhedora, onde foi recebido como herói pela irmã de Deolinda, Dona Sebastiana. Entre, seu Manuel. Entre, dizia Dona Sebastiana, uma senhora alegre e falante. Deolinda não para de falar do Senhor. Disse que o Senhor salvou a vida dela. Eu não fiz nada demais, Dona Sebastiana. Apenas dividi o que tinha. Apenas. Seu Manuel, o Senhor dividiu sua última comida com ela. Isso é muito mais que apenas. A mesa foi posta imediatamente. Tinha galinha caipira cozida, arroz, feijão verde, farofa, e um pudim de leite de sobremesa. Manuel comeu com gosto, enquanto Deolinda contava tudo o que havia acontecido desde que chegará em Canindé. Minha irmã me recebeu de braços abertos, seu Manuel. Chorou quando me viu. Disse que tinha tentado me procurar, mas não sabia onde eu estava. Agora moro aqui com ela e com o marido dela, seu Raimundo. E como estão as coisas? Perguntou Manuel. Bem, graças a Deus. Estou ajudando minha irmã com os afazeres da casa, e seu Raimundo arrumou um trabalho para mim na casa de uma família rica da cidade. Faço faxina 3 vezes por semana e ganho um dinheirinho. Não é muito, mas já consigo comprar minhas coisas e até guardar um pouquinho. Que maravilha, Dona Deolinda. Fico muito feliz por você. E tem mais, disse Deolinda, com os olhos brilhando. Consegui falar com meus filhos. Liguei do telefone público, juntei dinheiro pro orelhão. Eles ficaram felizes em saber que estou bem, que encontrei minha irmã. Meu filho mais novo, o que está no Mato Grosso, disse que está juntando dinheiro para vir me visitar no fim do ano. Manuel sorriu, emocionado. Viu só. Deus sempre dá um jeito. Sempre. Ficou hospedado na casa de Deolinda e Sebastiana por 3 dias. Foram dias de muita conversa, risadas e partilha.
Seu Raimundo, marido de Sebastiana, era um homem quieto mas trabalhador, que gostava de ouvir as histórias de Manuel sobre suas andanças pelo sertão. O senhor já pensou em parar de andar, seu Manuel? Perguntou ele certa noite. Já não está mais tão novo para ficar nessa vida de estrada. Já pensei, seu Raimundo. Mas não sei fazer outra coisa. A estrada é minha casa, o sertão é minha família. Enquanto minhas pernas aguentarem, vou continuar andando. E se um dia não aguentarem mais, insistiu Sebastiana, preocupada. Aí eu paro onde Deus quiser que eu pare. Mas até lá, vou continuar fazendo o que sei fazer, ajudando quem precisa, dividindo o que tenho, agradecendo a Deus por cada dia. No último dia, antes de partir, Deolinda lhe entregou um embrulho. Seu Manuel, sei que o senhor não gosta de aceitar presentes, mas por favor, aceite este. É pouco, mas é dado com todo carinho. Manuel abriu o embrulho e encontrou uma camisa nova, de algodão, azul claro, e um par de sandálias de couro. Dona Deolinda, isso é demais. Não é não, seu Manuel. É o mínimo que posso fazer por quem me deu a vida de volta. Por favor, aceite. Manuel aceitou, comovido. Abraçou Deolinda com carinho paternal. Obrigado, minha filha. E cuide-se bem, viu? Você é uma mulher forte e corajosa. Vai dar tudo certo na sua vida. Graças ao Senhor, seu Manuel. Graças ao Senhor. Manuel deixou Canindé com o coração cheio de alegria. Ver Deolinda bem, feliz, recomeçando sua vida, era a maior recompensa que poderia ter. Melhor que qualquer pagamento, melhor que qualquer agradecimento. Continuou sua jornada pelo sertão, sempre parando onde havia trabalho, sempre ajudando quem precisava. As histórias de sua generosidade começaram a se espalhar. Em muitas vilas, as pessoas já o conheciam de nome antes mesmo de ele chegar. É o Manuel Ferreira. Aquele que divide o que tem, diziam. Mas Manuel não gostava dessa fama. Achava que estava apenas fazendo o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Um dia, chegou a um vilarejo chamado Poço Fundo. Era uma comunidade pequena, com não mais que 20 famílias. Havia uma seca terrível naquele ano, e a situação estava difícil para todos. Manuel foi recebido na casa do senhor Zé da Cruz, líder da comunidade. Seu Manuel, soubemos que o senhor é um homem de Deus, que ajuda os necessitados. Viemos pedir sua ajuda, mas não da forma que o senhor pensa. Como assim, seu Zé? Nós não precisamos de esmola, seu Manuel. O que precisamos é de conselho, de sabedoria. As coisas estão difíceis aqui. A seca matou quase todas as plantações, os açudes estão secando. Algumas famílias querem ir embora, procurar a cidade. Outras querem ficar e resistir. O povo está dividido, brigando entre si. O senhor, que já viveu tanto, que já viu tanta coisa, pode nos ajudar. Manuel sentou-se numa cadeira de balanço na varanda da casa de seu Zé. Ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o horizonte seco e empoeirado. Seu Zé, começou ele, eu não sou o homem de dar conselho. Cada um sabe de si, sabe o que aguenta, o que não aguenta. Mas posso contar uma história que talvez ajude vocês a decidirem. E contou a história de sua própria vida, de como ele e Joana haviam enfrentado muitas secas, muitas dificuldades, mas sempre juntos, sempre unidos. Sabe o que eu aprendi, seu Zé? Que sozinho a gente não é nada. Mas juntos, a gente vira força. Na seca, quando não tinha água, os vizinhos dividiam. Quando não tinha comida, todo mundo repartia o pouco que tinha. E assim a gente sobrevivia. Mas hoje é diferente, seu Manuel. O povo não quer mais dividir. Cada um quer cuidar do seu, guardar o que tem. E é por isso que estão sofrendo mais. Quando cada um cuida só do seu, todo mundo perde. Mas quando todo mundo cuida de todo mundo, todos ganham. Seu Zé chamou os outros moradores do vilarejo para uma reunião naquela noite. Manuel foi convidado a falar, mas ele pediu que primeiro todos falassem, expusessem suas preocupações e angústias. E eles falaram. Uns com raiva, outros com tristeza, alguns com medo. Falaram das dificuldades, das perdas, da incerteza do futuro. Depois que todos terminaram, Manuel se levantou. Meus amigos, começou ele com voz calma mas firme.
Eu entendo vocês. Sei que estão cansados, assustados. Mas vou fazer uma pergunta. Vocês querem sobreviver sozinhos ou viver juntos? Houve um silêncio. Porque sobreviver sozinho é possível. Cada um pega o que é seu e vai embora. Procura uma vida melhor em outro lugar. Mas viver de verdade, com dignidade, com comunidade, com sentido, isso só se faz junto. Mas como, seu Manuel? Perguntou uma senhora. Como a gente faz para ficar junto quando não tem quase nada? Dividindo esse quase nada. Juntando as forças. Se 10 famílias têm cada uma um pouco, e cada uma guarda o seu, todas passam necessidade. Mas se essas 10 famílias juntam tudo e dividem igualmente, todas têm o suficiente. Mas tem gente que tem mais que outros, reclamou um homem. Por que eu vou dividir o que guardei com quem não soube guardar? Manuel olhou para o homem com compreensão. Você está certo em parte, meu filho. Cada um é responsável pelo seu. Mas me diga uma coisa, de que adianta você ter o celeiro cheio se seus vizinhos estão morrendo de fome? Você vai comer sozinho, cercado de sofrimento? O homem baixou a cabeça. E tem mais, continuou Manuel. Hoje você tem e eles não têm. Mas amanhã pode ser o contrário. A vida gira, meu filho. Quem está em cima hoje pode estar embaixo amanhã. E quando você cair, vai querer que tenham misericórdia de você, não vai? É verdade, murmurou o homem. Então, meu povo, disse Manuel, abrindo os braços como se quisesse abraçar a todos. A escolha é de vocês. Mas eu vou contar o que vi na minha vida. As comunidades que sobreviveram às piores secas foram aquelas onde o povo se uniu. Onde dividiram não só a comida e a água, mas também o trabalho, a esperança, a fé. Houve um longo silêncio depois que Manuel terminou de falar. As pessoas olhavam umas para as outras, algumas com lágrimas nos olhos, outras com expressões pensativas. Foi quando se levantou Dona Socorro, a parteira mais velha do vilarejo, uma mulher respeitada por todos. Seu Manuel tem razão, disse ela com voz firme. Eu me lembro de 1983, quando teve aquela seca terrível. Meu pai era vivo ainda, e ele reuniu todos os vizinhos. Juntaram toda a comida que tinha, toda a água dos açudes e cisternas, e dividiram igualmente. Não sobrou muito para ninguém, mas ninguém morreu de fome ou de sede. E sabe por quê? Porque estávamos juntos. Porque um segurava o outro quando a fraqueza batia. Outras pessoas começaram a falar, relembrando tempos difíceis que haviam superado unidos. Aos poucos, a atmosfera de divisão e medo começou a se transformar em algo diferente, uma lembrança coletiva de força e união. Seu Zé da Cruz levantou-se. Povo de Poço Fundo, disse ele com voz emocionada. Vamos fazer como seu Manuel disse. Vamos juntar o que temos, vamos dividir o trabalho, vamos ajudar uns aos outros. Quem tem mais capacidade de trabalhar, trabalha mais. Quem está doente ou velho, é cuidado pelos outros. E tudo o que produzirmos, dividimos igualmente. Quem está de acordo? Um por um, todos levantaram a mão. Até o homem que havia reclamado antes ergueu o braço, dessa vez com um sorriso no rosto. Naquela noite, fizeram uma grande celebração. Juntaram toda a comida que havia, que não era muita, e fizeram um banquete comunitário. Não era farto, mas foi suficiente. E mais importante que a comida era o espírito de união que renascera ali. Manuel ficou em Poço Fundo por 2 semanas, ajudando a organizar o trabalho coletivo. Ensinou técnicas antigas de conservação de água que havia aprendido com seu avô. Mostrou como fazer cisternas usando materiais simples. Ajudou a organizar as tarefas de forma que todos contribuíssem de acordo com suas capacidades. Seu Manuel, disse seu Zé no dia em que Manuel anunciou que ia partir, o Senhor mudou nossa comunidade. Não sei como agradecer. Eu não mudei nada, seu Zé. Apenas lembrei vocês do que já sabiam. A força estava aqui o tempo todo, só precisava ser acordada. Fique conosco, seu Manuel. Aqui o Senhor teria casa, comida, um lugar para descansar. Agradeço, seu Zé. Mas meu lugar é na estrada. Tem mais gente precisando de ajuda, mais histórias para ouvir e contar. No dia da partida, toda a comunidade se reuniu para se despedir. Cada família trouxe um presente, um pedaço de queijo,
algumas frutas secas, uma garrafa de água fresca, um chapéu novo de palha. É muito, disse Manuel, emocionado. Vocês não têm muito, não precisam dar tanto. Justamente por isso, seu Manuel, respondeu Dona Socorro. Porque não temos muito, sabemos o valor de dividir. O Senhor nos ensinou isso. Antes de partir, Manuel pediu para fazer uma oração com todos. Senhor, orou ele, com todos de mãos dadas em círculo, abençoe esta comunidade. Dê chuva na hora certa, dê saúde, dê paz. E principalmente, mantenha acesa neles essa chama da união e da solidariedade. Porque enquanto houver isso, haverá esperança. Amém. Amém, responderam todos. E Manuel partiu mais uma vez, deixando para trás rostos sorridentes e corações gratos. Passou por muitos outros lugares nos anos seguintes. Sempre andando, sempre ajudando, sempre dividindo. Seu corpo estava cada vez mais cansado, as pernas mais fracas, mas o espírito permanecia forte. Numa tarde de dezembro, 7 anos depois de ter encontrado Deolinda pela primeira vez, Manuel estava caminhando por uma estrada quando sentiu uma forte dor no peito. Teve que parar e sentar-se à beira do caminho. Acho que chegou minha hora, pensou ele, surpreendentemente calmo. Ficou ali sentado, encostado numa árvore, olhando para o céu que começava a ganhar as cores do entardecer. Não tinha medo. Sentia apenas uma tranquilidade profunda, uma paz que vinha de dentro. Foi quando ouviu vozes. Um grupo de pessoas se aproximava pela estrada. Eram romeiros, voltando de uma peregrinação. Olha ali, tem alguém, gritou um deles. Correram até Manuel. Uma das mulheres, enfermeira, logo percebeu que ele estava passando mal. Vamos levá-lo para o povoado mais próximo. Tem um posto de saúde lá. Carregaram Manuel com cuidado. Durante o trajeto, ele ia e vinha da consciência. Nos momentos em que estava consciente, murmurava: Joana, já estou indo, meu amor, já estou indo. Manuel foi levado ao pequeno posto de saúde do povoado de Santa Rita. O médico, um jovem recém-formado que cumpria seu primeiro ano de serviço no interior, examinou e balançou a cabeça com preocupação. É o coração. Está muito fraco. Na idade dele, e com o esforço que ele fez caminhando pelo sertão. Ele vai ficar bem? Perguntou a enfermeira do grupo de romeiros. Vou fazer o que posso. Mas sinceramente, só um milagre. Manuel ficou internado no único leito disponível do posto. A notícia de que um velho andarilho estava muito doente se espalhou rapidamente pelo povoado. E com a notícia, vieram as histórias. É o Manuel Ferreira, disse alguém. Aquele que divide o que tem. Conheci ele há 3 anos. Ele me ajudou quando minha filha estava doente. Ele passou pelo nosso vilarejo e nos ensinou a fazer uma cisterna. Pessoas começaram a aparecer no posto de saúde. Vinham de perto e de longe. Algumas Manuel havia ajudado diretamente, outras apenas conheciam sua história de ouvir falar. Seu Zé da Cruz veio de Poço Fundo com uma comitiva. Como está nosso amigo? Perguntou, com os olhos marejados. Fraco, respondeu o médico. Mas forte ao mesmo tempo. É um homem incrível. Nunca vi alguém tão em paz mesmo estando tão doente. Deolinda chegou de Canindé no 3º dia. Quando viu Manuel deitado naquela cama simples, desabou em lágrimas. Seu Manuel, meu pai, meu salvador. Manuel abriu os olhos devagar e sorriu ao reconhecê-la. Dona Deolinda, que alegria, ver você de novo. Não fala não, seu Manuel. Guarde suas forças. Não preciso, de forças, já estou de partida, mas fico feliz, de ver você, bem. Deolinda segurou a mão dele, chorando. O senhor não pode ir embora. Ainda tem muita gente que precisa do senhor. Manuel apertou a mão dela com a pouca força que tinha. Todo mundo, vai embora um dia, minha hora, chegou. Mas não fique triste. Vivi bem, ajudei quem pude, amei, fui amado. O que mais um homem pode querer? Nos dias seguintes, o pequeno posto de saúde virou um ponto de encontro. Dezenas de pessoas vinham visitar Manuel, trazer presentes, contar como ele havia mudado suas vidas. Seu Manuel me ensinou que ser pobre de dinheiro não é ser pobre de coração, dizia um. Ele me mostrou que dividir não diminui,
multiplica, dizia outro. Por causa dele, nossa comunidade se uniu e sobreviveu à seca, testemunhava um terceiro. O médico ficava impressionado com aquele desfile de gratidão. Senhor Manuel, disse ele numa tarde, o senhor é um homem rico, talvez o mais rico que já conheci. Manuel sorriu. Sou pobre, doutor, não tenho nada. Tem sim. Tenho o amor de dezenas, talvez centenas de pessoas. Tem histórias que vão ser contadas por gerações. Tem um legado que vale mais que todo o ouro do mundo. Uma semana depois, numa manhã clara de dezembro, Manuel acordou mais disposto do que nos dias anteriores. Pediu para se sentar na cama e chamou todos que estavam por perto. Quero agradecer a todos vocês pela bondade. Cuidaram de mim, como eu tentei cuidar de outros. Isso me deixa em paz. O senhor vai ficar bom, seu Manuel, disse alguém. Manuel balançou a cabeça. Não, meu tempo acabou. Mas quero pedir uma coisa. Continuem dividindo, ajudando, amando. É isso que faz a vida valer a pena. Fez uma pausa, respirando com dificuldade. E não guardem tristeza por mim. Vivi do jeito que quis. Fiz o que achei certo. Vou reencontrar minha Joana. Vou descansar. Seus olhos se fecharam suavemente. Ele tinha um sorriso no rosto. Deolinda, que segurava sua mão, sentiu quando ela ficou inerte. Doutor! Chamou ela, com a voz embargada. O médico veio, examinou, e confirmou com um aceno de cabeça o que todos já sabiam. Manuel Ferreira havia partido. O velório foi no próprio povoado de Santa Rita. Pessoas vieram de toda parte, de Poço Fundo, de Canindé, de São José do Cruzeiro, de lugares cujos nomes Manuel mal se lembrava de ter passado. Seu Antônio e Dona Maria vieram do sítio Boa Esperança. O casal com as duas crianças que Manuel havia ajudado voltou especialmente do sul para se despedir. Dona Socorro e toda a comunidade de Poço Fundo fizeram uma peregrinação para honrar aquele que havia salvado sua união. O enterro foi simples, como Manuel teria querido. Na pequena capela de Santa Rita, o padre local fez um sermão emocionado. Irmãos e irmãs, hoje nos despedimos de Manuel Ferreira. Um homem que não teve riquezas materiais, mas foi o mais rico em amor e generosidade. Ele viveu o verdadeiro ensinamento de Cristo, dar sem esperar receber, ajudar sem julgar, amar sem condições. Depois do enterro, as pessoas ficaram conversando no cemitério, contando histórias sobre Manuel. E ali começou uma tradição que duraria por muitas gerações. Seu Zé da Cruz propôs: vamos fazer o seguinte, todo ano, no dia em que seu Manuel partiu, vamos nos reunir aqui e contar as histórias dele. E mais importante, vamos praticar o que ele nos ensinou. Vamos fazer um dia de partilha, onde todos dividem o que têm com quem precisa. Todos concordaram. E assim nasceu o Dia do Manuel, que passou a ser celebrado naquela região do sertão todo dia 15 de dezembro. Anos depois, Deolinda, já bem idosa, costumava contar a história de Manuel para seus netos e bisnetos. Ele salvou minha vida, meninos, dizia ela. Eu estava morrendo de fome na beira da estrada, sem esperança, sem fé. E apareceu um velho pobre, mais pobre do que eu, que me deu sua última comida. Não tenho muito, mas posso dividir, ele disse. E aquelas palavras mudaram minha vida. E ele ficou com fome, vovó? Perguntava uma criança. Ficou, meu neto. Mas ele dizia que quando a gente divide com amor, Deus sempre providência. E sempre providenciou para ele. Não dinheiro, não riqueza, mas sempre teve o suficiente, sempre teve onde dormir, sempre teve quem cuidasse dele quando precisou. Ele era santo, vovó. Deolinda sorria. Não sei se era santo, meu filho. Mas era bom. E no fim das contas, ser bom é o que importa, não é? Hoje, muitos anos depois, numa pequena praça de Santa Rita, há uma estátua simples de Manuel Ferreira. Não foi feita por um artista famoso, mas sim por um morador local que aprendeu a esculpir e quis homenagear aquele que tanto fez por todos. A estátua mostra Manuel com sua bengala de aroeira, seu saco de estopa e um sorriso no rosto. E na base, uma placa com os dizeres que se tornaram famosos em todo aquele sertão. Não tenho muito, mas posso dividir.
Manuel Ferreira, de 1950 a 2015, que viveu rico sendo pobre, e ensinou que o verdadeiro tesouro está no que damos, não no que guardamos. E assim, a história do velho sertanejo que dividiu seu último pedaço de pão continua sendo contada, inspirando gerações a serem mais generosas, mais solidárias, mais humanas. Porque no fim, como Manuel sempre dizia, é isso que nos faz realmente ricos, não o que temos, mas o que somos capazes de dividir. Fim.